Palavra de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, os versículos 1 até 14, onde diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço com favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem e guardam e também praticam em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, 50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e receberam o Espírito Santo. Naquele dia, Pedro pregou a mais de 3.000 pessoas e foram batizadas. Surgia naquele dia, pela ação do Espírito Santo que inspirou os discípulos, a Igreja de Cristo. Nos anos seguintes, os discípulos de Jesus seguiram testemunhando a sua ressurreição e surgiram mais e mais comunidades por todo o Império Romano. O apóstolo Paulo fundou algumas comunidades nas suas 4 viagens missionárias. Não apenas fundou,
mas também acompanhou, animou e orientou estas comunidades por meio de cartas. O Novo Testamento preservou algumas destas cartas e as tem como escritos sagrados. Cada uma delas responde a questões específicas da comunidade. A carta aos Coríntios, por exemplo, busca ajudar a comunidade a lidar com as divisões internas. A carta aos Filipenses fala de um mal-entendido sobre a segunda vinda de Cristo e assim por diante. Hoje, nós ouvimos uma parte da carta endereçada à comunidade de Colossos, aos colossenses. O objetivo desta carta é advertir a comunidade sobre ensinamentos falsos e apresentar instruções sobre como viver a vida cristã. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo escreve: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio da sabedoria humana. Estas coisas não vêm de Cristo. Mas antes dessa advertência e das instruções, vem o texto que nós ouvimos há pouco. Nele, o apóstolo saúda a comunidade e diz que sempre ora por ela. A oração de Paulo pela comunidade tem dois assuntos: agradecimento e súplica. Paulo agradece a Deus com suas orações por dois dons que a comunidade tem: fé em Cristo Jesus e amor por todo o povo de Deus. Lá no versículo 4. Nos versículos 5 e 6, ele diz: pela fé, os colossenses receberam a esperança que o Evangelho oferece e conheceram a verdadeira e a graça de Deus. Pela fé, os colossenses e também nós recebemos a esperança da ressurreição. Conhecemos a graça de Deus revelada na cruz de Cristo. Recebemos a liberdade que Deus dá e recebemos o perdão dos pecados, como enfatiza o versículo 14. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Segundo o reformador Martim Lutero, fé e amor perfazem a natureza cristã. A fé recebe, o amor dá. Pela fé recebemos as bênçãos de Deus. Pelo amor, nós as compartilhamos com as demais pessoas. Que bom que Paulo pode agradecer a Deus por uma comunidade guiada pela fé e pelo amor. Pois Jesus disse: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Em João 13, 35. Amor é serviço. E é desse amor por todos que fala o evangelho de hoje, que nós ouvimos, podemos ler em Lucas 10. Alguém que cuida do seu próximo. Alguém que leva ele até uma pousada para ser cuidado, assim diz o evangelho de Lucas 25 a 37. Convido vocês a lerem. Lá está a parábola do bom samaritano, que traz uma palavra bem especial também para a nossa vida. Além de agradecer pela comunidade, Paulo suplica, intercede, ele pede por conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e compreensão que o Espírito dá, no versículo 9, e forças para suportar tudo com paciência. Conhecer a vontade de Deus é fácil de adquirir. A vontade de Deus está expressa nos 10 mandamentos, no mandamento do amor,
e no Evangelho de Cristo. Mas cumprir a vontade de Deus já é mais difícil, não é mesmo? Por isso, além de conhecimento, são necessárias sabedoria e compreensão. Além disso, diante das dificuldades, diante das tentações, é necessário ter também forças para suportar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu disse há pouco que Paulo acompanhava, animava e orientava as comunidades por meio das suas cartas. Para cada comunidade, ele escrevia a partir da sua realidade. Paulo escrevia aquilo que era necessário. Por isso, agora eu pergunto: o que Paulo escreveria para nós hoje? Conhecendo a nossa comunidade, conhecendo a cada uma de nós, o que Paulo escreveria para nós? Permitam-me fazer essa pergunta de forma um tanto mais individualmente. O que o Paulo, o apóstolo, escreveria para mim? A partir da vida que eu levo, da forma como eu ajo. O que Paulo escreveria para mim? Será que a nossa fé é firme o suficiente para alguém agradecer por ela? Será que o amor que temos uns pelos outros é bastante a ponto de ser visto e reconhecido? Quando as pessoas olham para a nossa comunidade, veem pessoas de fé, veem gestos de amor concretos? Não devemos ser críticos demais em relação a nós mesmos. Ao mesmo tempo, também devemos aprender. Tem um ditado alemão que diz assim e nos ensina: Eigenen Lob stinkt, ou seja, o louvor a si mesmo não cheira bem. Mas creio que sim, que temos muitas pessoas de fé entre nós que dão muitos exemplos de amor. Que possamos ser gratos a Deus pela fé e pelo amor que encontramos em nosso meio. Assim como Paulo orava, também nós podemos pedir por conhecimento da vontade de Deus, por sabedoria e compreensão, por forças para suportar as angústias, porque desse modo, assim como está escrito no versículo 10, nós poderemos viver como o Senhor quer e poderemos fazer sempre o que agrada a Ele. Faremos boas ações e vamos conhecer Deus cada vez mais. Que a nossa vida seja um testemunho de fé e amor e que possamos aprender e praticar a vontade de Deus a cada dia da nossa vida. Amém.